Guerra dos Sentidos. Olá, o meu nome é Daniel Spencer e nós damos as boas-vindas a todos à Guerra dos Sentidos. Nós vamos abordar tudo aquilo que tem a ver com a interação da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar e talvez, quem sabe, do sexto sentido, que alguns alegam ter, e como estas coisas podem interagir na nossa vida e ajudar-nos a gozar de melhor qualidade de vida, de melhor saúde e melhor dinâmica em toda a nossa existência. Nós vamos falar hoje sobre o indivíduo. O indivíduo significa aquele que não se pode dividir. E isso se refere à essência que faz parte de todos nós. Tanto evolucionistas como criacionistas reconhecem estas dimensões e, embora possam discordar em vários aspectos, o que estamos a falar é algo essencial. Temos todos uma dimensão física, uma dimensão mental ou intelectual e uma dimensão espiritual. Ainda que alguns possam não encará-la de forma religiosa, ela existe. Estas três dimensões fazem de nós o indivíduo e depois ele tem a sua dimensão social, que é o seu contacto com os outros, a sua interação com o mundo. Então, nós vamos falar hoje sobre estas vertentes. Para aqueles que acreditam de forma religiosa, nós vemos a criação e vemos que há várias vertentes ali. Logo, no primeiro livro, no capítulo 2, nós vemos que Deus fala sobre a formação do homem, ele vai construir todo um boneco de barro. Temos aqui uma dimensão física que nos mostra também uma interação com a natureza, nós vamos falar sobre isso mais tarde, e ele vai trazer a sua vertente espiritual, neste caso representada pelo fôlego da vida, que é o que ele dá ao homem e que depois é o que sai do homem. Muitas pessoas pensam que é uma segunda pessoa que sai do homem, mas na realidade é o fôlego da vida. E quando esta essência do lado físico e a vertente espiritual se juntam, surge a alma vivente. E a alma não é uma alma penada ou uma situação flutuante, mas é, na realidade, o ser pensante, a sua interação. Um corpo sem cérebro não é uma alma vivente, não é um indivíduo, e um fôlego sem corpo também nada fará. Então aqui temos as três dimensões representadas logo à partida. Por que é importante entendermos estas três dimensões? Porque elas vão interagir com tudo na nossa vida e elas vão afetar a nossa qualidade de vida. É muito conhecida a frase mente sã em corpo são. E embora ela pareça não falar da parte espiritual, nós vamos entender que ela tem uma forte vertente com isso, porque ela interage com o nosso lado mental, que tem a ver com a parte espiritual ali representada. Existe um caso muito conhecido que eu gostaria de abordar hoje e que vai ajudar-nos a entender a essência do indivíduo. E esse é o caso de Phineas Cage. Phineas Cage foi um operário da construção do caminho de ferro que viveu entre 1823 e 1860 e ele tem uma história um pouco triste. Ele estava no dia 13 de setembro de 1848 como capataz nas obras de caminho de ferro e estavam a dinamitar um rochedo que estava a bloquear a passagem para fazerem a continuação da construção das vias de ferro. E por volta das 4h30 da tarde aconteceu algo de trágico. Encheram um buraco de pólvora e foi dada a ordem por parte dele para que se acrescentasse uma camada de areia, mas algo distraiu as pessoas e quando ele foi testar, ao calcar a pólvora com uma barra de ferro de mais ou menos 1 metro, que tinha 3 centímetros de espessura, uma barra de 6 quilos, esta pólvora explodiu e a barra foi projetada e entrou na sua face pelo canto inferior esquerdo e saiu pela ponta da cabeça
pelo canto superior direito, passando e atingindo, afetando o seu lóbulo frontal. É interessante que ele foi projetado por esta explosão, foi atirado ao ar, estatelou-se no chão, mas ele não morreu. Ele acabou por recuperar e, apesar de ter perdido muita massa cerebral, ele não morreu. Mas algo de extraordinário aconteceu. Este homem, que era outrora uma pessoa amistosa, tornou-se irascível, sempre muito incapaz de fazer planos, sempre muito incapaz de controlar a sua raiva, o seu medo, de controlar a sua interação. Começou a dizer muitos palavrões e começou a ser uma pessoa de difícil sociabilização após a sua recuperação. E quem estudou este caso foi o professor António Damasio, o Dr. António Damasio, determinou as reações cerebrais desencadeadas por estados emocionais distintos. Ele investigou o cérebro de cerca de 41 pessoas e pediu que se lembrassem de episódios da sua vida marcados por sensações de alegria, tristeza ou medo, e publicou este estudo na edição da revista científica Nature Neuroscience, onde mostra como há alterações neurais e como afeta o nosso lado cerebral ou mental toda a nossa interação com as coisas físicas e afeta a química física do cérebro, causa reações físicas, pode-nos desencadear estados emocionais. E ele então saiu com a publicação muito conhecida, O Erro de Descartes, onde ele nos mostra que não basta pensar para existir, é preciso pensar e sentir para existir. Neste estudo também nos mostra que ali, no lóbulo frontal, está a nossa interação com os valores morais. E que essa interação com os valores morais, ela foi onde se desencadeou o problema de Cage, porque Phineas Cage perdeu a sua noção de parâmetros morais. Então, o lado moral, o lado espiritual, ficou assim comprovado como não sendo uma coisa etérea, vaga, mas como sendo algo concreto, com um lugar no nosso cérebro para o gerir, como o lado físico, ou como a visão, a audição, ou qualquer outro sentido. Daí a importância de nós vermos para o indivíduo completo estes três aspectos. O nosso lado espiritual está presente juntamente com o nosso lado mental no lóbulo frontal. Isso é o que vamos falar depois na próxima parte da nossa Guerra dos Sentidos, e eles interagem grandemente com a parte física. Nós sabemos que a diferença entre nós e os animais está exatamente na nossa forma intelectual, vamos ver isso mais tarde, e na nossa vertente espiritual e moral, nos conceitos que nós temos, que não são de instinto, mas que podem ser alterados consoante as reações da nossa vida. Então, hoje estamos a falar da importância das pessoas compreenderem estas três dimensões antes mesmo de avançarem para uma dimensão social, quer seja nas suas relações de trabalho, de escola, de relacionamento amoroso, ou de pais para filhos, na família. Todos temos que entender estes três aspectos. A nossa vida física vai interagir forçosamente com a nossa vida mental e com a nossa dimensão espiritual. E reparem, não estamos a falar aqui de dimensão espiritual religiosa. Quer as pessoas entendam ou não, no contexto da religião, o seu lado espiritual, ele existe. E encontramos isso em tudo o que é sobrenatural. Há coisas que não podemos explicar a nível natural. E também vamos falar sobre isso mais tarde. Mas aqui não estamos a falar de religião. Estamos a falar das três vertentes do ser humano. O lado espiritual, ele desencadeia todas as questões morais e tudo mais. Então, hoje falamos sobre o indivíduo. Depois vamos continuar a abordar estas dimensões. Muito obrigado pela sua presença aqui na Guerra dos Sentidos. E até uma próxima sessão.